Hello friends! Bem-vindos ao canal English Without Stress. Aqui é o Breno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o modal verb should, deveria, ok? Primeiro eu vou falar de algumas características desse verbo modal e depois eu vou falar para vocês como é que vocês podem utilizá-lo no seu cotidiano, ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, o should ele é um modal verb. Mas o que isso significa? Bem, significa que ele é um verbo, mas ele não segue as mesmas regras que os demais verbos. Ele é um verbo especial. Ele vai ter regras, características dele. A primeira regra que eu gostaria de falar, a primeira característica do should, é que ele não tem conjugação. Ele tem a mesma conjugação, a mesma forma, para todas as pessoas. Então, lembra das pessoas? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, we, nós, you, vocês, e they, eles. Todas essas pessoas, quando a gente coloca o should com elas, ele não muda, ele é o mesmo. Então fica dessa forma. I should, eu deveria, you should, você deveria, he should, ele deveria, she should, ela deveria, it should, ele ou ela deveria, we should, nós deveríamos, you should, vocês deveriam e they should, eles deveriam. Outra coisa importante quando a gente fala de should é que a gente não utiliza a partícula to depois dele, a gente não utiliza essa palavra. Você não pode dizer, por exemplo, vamos supor que eu quero dizer a frase você deveria tomar banho. Você não pode falar dessa maneira. You should to take a shower. Esse to não pode vir aqui. Você tem que tirar ele. Tem que ficar assim. You should take a shower. Você deveria tomar banho. Ok? Então, agora que a gente já viu esses detalhes a respeito do should, vamos então falar sobre os seus usos, no nosso cotidiano. Como eu disse, o should ele significa deveria e pode ser utilizado para dar conselhos em inglês. Vamos ver alguns exemplos. You should do your homework. Você deveria fazer o seu dever de casa. Ok? Um conselho. Vamos supor que você é mãe ou pai e você quer que seu filho vá bem na escola. Então você dá esse conselho, You should do your homework. Você deveria fazer o seu dever de casa. You should take a shower. Você deveria tomar banho. Eu posso usar outros sujeitos, Posso falar assim. He should read a book. Ele deveria ler um livro. Ou ela deveria descansar um pouco. She should rest a little bit. Mas e se eu quero falar uma coisa na negativa? Se eu quero falar não deveria? Como é que eu faço isso? É simples. Eu só tenho que colocar o not depois do should. Então daí fica should not. Em inglês, a gente gosta de encurtar as coisas. A gente gosta de contrair os nossos verbos auxiliares e modais. Então should not fica shouldn't. Aqui estão alguns exemplos. You shouldn't treat her so badly. Você não deveria tratá-la tão mal. You shouldn't go to that party. Você não deveria ir para aquela festa. Então, vamos supor, novamente, que você é um pai e você sabe que seu filho está querendo ir para uma festa, mas essa festa não é muito legal. Você pode dar esse conselho. You shouldn't go to that party. Você não deveria ir para aquela festa. Novamente, podemos trocar os sujeitos. Podemos falar He shouldn't sell his house. Ele não deveria vender a casa dele. E o should, além de ser utilizado para dar conselhos, também pode ser utilizado para pedir conselhos. Como que a gente faz isso? Bem, a gente vai precisar da forma interrogativa do should, a forma de pergunta. Como que a gente faz a forma interrogativa? É simples. Eu vou dar uma frase na afirmativa para vocês e eu vou transformá-la ela na interrogativa para vocês verem como é que funciona. Então, tem uma frase na afirmativa assim. I should buy a new t-shirt. Eu deveria comprar uma camiseta nova. Se eu quero dar
transformá-la para interrogativo, eu preciso trazer o should, o meu verbo modal, antes do meu sujeito. Então fica assim: should I buy a new t-shirt? Eu deveria comprar uma camiseta nova. Perceba que a única coisa que eu fiz foi trocar a ordem do meu sujeito I com o meu modal should. Outro exemplo: I should go to that party. Eu deveria ir para aquela festa. Se eu quero uma pergunta, eu trago um should para o começo, para antes do sujeito. Então fica: should I go to that party? Aqui estão mais alguns exemplos. Should we take any medicines? Nós deveríamos tomar algum remédio? Então essa frase é útil para quando você está doente, né? E você quer saber qual remédio você deveria tomar. Então você pode falar: should we take any medicines? Nós deveríamos tomar algum remédio? Should I paint the house? Eu deveria pintar a casa? Should she sell the house? Ela deveria vender a casa? Ok? E a gente também pode utilizar o should com as palavras WH, que são palavras como what, que significa o que, o qual, e where, que significa onde. Aqui estão alguns exemplos. What should I take? Que eu deveria tomar? What should I do? Que eu deveria fazer? Ou where should I go? Onde eu deveria ir? Ok, galera? Então é isso por hoje. Eu quis trazer de uma maneira resumida aí, né? O should para vocês, né? Para falar sobre sugestões, né? Conselhos. E qualquer dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários, ok? E também, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha, isso ajuda a gente a crescer. E também quero dar um aviso que a gente tem no Instagram, então lá eu coloco vídeos de segunda a sexta com dicas de 1 minuto. O link está aqui na descrição, caso queira conferir, ok? Bye, bye!